Tá, então administra aí. Vamos orar, gente? Agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos estar juntos mais uma manhã e estudar esse capítulo fantástico de Paulo, que tem 3 assuntos bem distintos ali que ele trata no capítulo 4, importantíssimo para os nossos dias de hoje. Para Marcão, vamos orar. Obrigado, Pai, pela alegria de podermos estar juntos mais uma vez. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Senhor poderoso, bondoso, misericordioso. Agradecemos, Senhor, pela semana que passamos, pela ajuda do Senhor em nossas vidas, no nosso viver diário. E te pedimos agora, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, a Tua palavra. Não somente aprendemos, Senhor, o que Paulo ensina à igreja de Filipos, mas que a gente possa aprender e praticar nos nossos dias hoje. Vivemos também momentos difíceis, como vivia o teu servo naquela época em Roma, e que a gente possa sempre olhar para o Senhor, não pela circunstância e não para os problemas, mas olhar para o Senhor, que é muito maior que todos os nossos problemas. Dá-nos orientação do Senhor. Obrigado por cada vida aqui. Senhor, oramos por aqueles que não vão poder estar conosco nessa manhã, pedindo que a Tua presença possa também alegrar suas vidas nesse dia de domingo. Muito obrigado por cada vida aqui. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Tá, com quase todos aí. Eu vou dar uma passada nos slides rapidamente, fala, Arnaldo, e depois vamos ler esse capítulo todo, versículo a versículo, e fazer alguns comentários nos versículos, porque são fantásticos e a gente precisa realmente não olhar para esses versículos e ver como é que estamos vivendo nos nossos dias hoje, tá bom? Eu vou compartilhar os slides, vou dar uma passada rápida neles, sem fazer muitos comentários. E aí a gente, no versículo a versículo, a gente faz os comentários e as perguntas. Deixa eu compartilhar lá. Compartilhar. Chat. Tá? Eu vou colocá-lo em tela cheia. Bom. Então, esse capítulo 4, ele fala de alguns problemas da igreja, fala da pureza da nossa vida e da gratidão. São 3 coisas distintas que ele escreve nesse capítulo. A gente vai ver cada um deles. O alvo da lição de hoje é saber como a gente pode resolver conflitos entre nós, entre irmãos da igreja, fora da igreja, e sempre a gente aparece os conflitos e a gente tem que aprender a lidar com eles. Entender como manter a mente ocupada em coisas que edificam, senão a gente acaba escorregando. Compreender a maneira que Deus quer que a gente reaja diante das provações que a gente tem todos os dias, sentirmos e perceber a importância de resolver esses conflitos com nossos irmãos, sentir a necessidade de ocupar a nossa mente do que realmente é puro e agrada a Deus, e contentar-se e alegrar-se no Senhor, mesmo diante de problemas de nossa convívio e assim por vai. E agirmos, procurar resolver os conflitos com nossos irmãos na igreja, conforme diz a palavra do Senhor. Porque existem maneiras e maneiras de resolver conflitos. O mais simples é falar, vou colocar um advogado, vou colocar no pau. Esse é o último que a Bíblia ensina. Cuidar de tudo que a gente ouve e vê, isso é importantíssimo para os nossos dias de hoje, principalmente que a gente é bombardeado pela internet, pelos nossos celulares, por tudo, por imagens e palavras. Isso, a gente tem que ter um cuidado danado para não contaminar a nossa mente e reagir às provocações da mesma maneira que Paulo reagiu, ou seja, com paz, com longanimidade e com realmente o coração de Cristo no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Nós chegamos ao último estudo dessa carta, certo? Há vários assuntos que Paulo trata com a igreja e a gente vai ver cada um deles. Então, o primeiro problema, ele fala, deixa eu tirar aqui esse vizinho,
O problema da igreja é a solução que ele vai falar. Ele vai falar primeiro de um atrito entre duas irmãs, a solução, o resultado, a alegria no Senhor e a paz no Senhor. Então, aqui tem dois temas já que ele vai tratar. O primeiro está no versículo 1, que ele não fala aqui nessa lição, mas a gente vai comentar. Ele começa falando do atrito entre as irmãs e qual é o conselho para resolver. E como é que você resolve os seus conflitos com as pessoas? A gente vai ver isso e a Bíblia vai ensinar e Paulo dá umas dicas fantásticas. E ele fala que realmente o caminho é a oração. Porque todos nós dependemos de Deus, gente. Se a gente não parar de falar com Deus, é complicado. O segundo assunto, ele vai falar sobre a pureza da mente e qual o segredo para a gente conviver realmente nesse meio que a gente é bombardeado diariamente por fotos, filmes, palavras, assuntos mil. E a gente tem que filtrar isso, porque senão a nossa mente, que é capaz de guardar muitas coisas, e a gente usar erradamente isso que a gente vê e que ouve. Então, ele vai falar tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama. Nisso pensai. E, por último, como é que a gente aplica isso nos nossos dias de hoje? Esse Josh McDowell, um dos maiores cristãos, escritores americanos, ainda vivo hoje, ele trabalhou, foi conterrâneo de Bill Bright, da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, tem inúmeros livros escritos, e ele fala muito disso aí, que a nossa mente é o nosso mais importante órgão sexual. Claro que a gente é bombardeado por tudo, gente. E hoje, internet e celular, a gente abre o celular, se não tomar cuidado, vem alguma foto mais complicada para a gente. Então, como se portar diante dessas aberturas que nós temos e o que a gente vê e o que a gente ouve? Sabermos aplicar isso, estarmos vigiantes, tá certo? Daquilo que a gente vê e que participa. As necessidades, o terceiro assunto, Paulo fala das necessidades e seu suprimento, que ele sempre teve nessa igreja. Ele vai falar da generosidade dos filipenses, o testemunho que ele dá acerca desses irmãos queridos. Ele fala do sofrimento que ele está tendo no Senhor. E, por último, quantos missionários podem dizer a respeito da sua igreja o que Paulo disse aos crentes da igreja? E o que a igreja faz pelos seus missionários, o que a igreja de Filipe fazia com a vida do missionário. E qual é a visão missionária da nossa igreja? Todos nós conhecemos muito bem isso, como nós temos praticado no nosso dia a dia. Aí Paulo conclui a sua carta com a soluzinha final, depois de falar da providência do Senhor, que eles tinham enviado para ele. Ele fala que sempre a glória deve ser do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todo tempo. Concluindo, ele vai falar das saudações finais. Ele fala, inclusive, dos crentes que convivem com ele na casa de César. O César, na época de Paulo, está preso. Não sei se você sabe, mas era um dos piores Césares romanos que houve, que era o Nero. E a gente vai entender. Paulo está na sua primeira prisão em Roma, anos 59 a 62. Depois Paulo é solto, visita as igrejas e é preso novamente. A sua última prisão que aconteceu lá nos anos 64. Ele termina com a bênção apostólica e muito interessante porque essa carta ela não era como nós temos hoje na Bíblia. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. É uma carta de algumas páginas que ele ia escrevendo, sem títulos pelo meio. Hoje a gente tem a facilidade de ver alguns subtítulos da carta na nossa Bíblia, então é fácil de ler, entender os assuntos. Mas se vocês imaginam uma carta dessa, que foi lida na igreja toda reunida, quando Paulo fala de alguns falsos obreiros ou irmãos, que ele chama de cães, que estavam reunidos na igreja, que provavelmente estavam ouvindo essas palavras de Paulo através dessa carta. É uma carta fantástica, realmente, mas
E o que choca, deve ter chocado os irmãos, ao saber que Paulo está preso, acorrentado a um soldado romano, e a alegria que ele demonstra no coração pela sua gratidão à igreja, pela sua gratidão a Deus, e não desesperado. Ele não mostra uma pessoa desesperada, mas mostra uma pessoa realmente com o coração feliz, porque estava servindo ao Senhor. Então, com isso, se eu voltar aqui, encerrar aqui o Stop Share, volto para todos nós que estão aí juntos. Abram suas Bíblias lá comigo, Filipenses 4:1. A gente vai bater um papo agora, versículo a versículo, e a gente pode ir conversando, e vocês perguntando e falando, dando suas opiniões. Lembra que ele começa a sua carta, esse último pedaço da sua carta, com uma exortação. Mas ele começa o capítulo 4, versículo 1, é uma continuação do último assunto de que ele estava prosseguindo para o alvo. Lembra que Paulo fala de um atleta que corre por um alvo, por uma coroa, e ele fala, então, no versículo 1, portanto, ou seja, terminando, completando o capítulo 3, ele fala, portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, claro que ele tinha saudade dos irmãos, que ele já estava há quase 2 anos presos ali em Roma. A minha alegria e coroa estáis firmes no Senhor. Ou seja, ele era um atleta de Cristo, e a sua coroa, que era? A igreja. A sua coroa era o grupo de irmãos que se reuniam lá em Filipos. Ou seja, um prêmio de Paulo que ele recebia é saber que os irmãos estavam bem, estavam caminhando na direção correta, no alvo que é Jesus Cristo, muito embora tinha problemas. Ele sabia disso, ele soube desses problemas. Mas ele vai tratar desses problemas. Uma coisa é quando a gente sabe dos problemas e a gente não trata dos problemas, joga debaixo do tapete. Paulo não é de jogar problema debaixo do tapete. Veja como a igreja amada dele, é uma igreja que mais nos ajudou, uma igreja que nasceu num parto de dor. Lembra que Paulo e Silas presos na prisão, açoitados, ele não podia ser açoitado, porque ele era cidadão romano, mas sofreu ali. No entanto, ele deixa uma igreja firme na casa de Lídia, e o carcereiro, provavelmente, estavam juntos com Lídia, e formam uma igreja forte ali. E esses irmãos aprenderam a amar o missionário, o apóstolo Paulo, a ponto de que, daí alguns meses, eu estava em Tessalônica, esses irmãos souberam que Paulo estava com alguma necessidade. Por 2 vezes, Paulo fala, eles mandaram provisões para Paulo. Sabiam que ele estava precisando de alguma coisa e o atenderam. Então, era uma igreja que realmente socorreu em todas as necessidades dele, desde o início dessa igreja. E ele fala, nesse versículo 1, em vez de dar atenção a falsos mestres, ele fala à igreja, ou se entregarem desavenças internas, a igreja deveria pôr a sua confiança em quem? Em Cristo. Então, veja que ele fala que assim estáis firmados no Senhor. Então, a gente tem que estar sempre focado em Cristo, porque a instante que a igreja perdeu o foco de Cristo, a igreja se perdeu. Aí vai focar em outras necessidades que não é Jesus Cristo. Mas quando a gente foca em Cristo, aí é fantástico, tudo pode acontecer. Então, a confiança no Senhor é importante. Então, nosso foco é Jesus Cristo, isso que ele fala no versículo 1. No versículo 2, ele vai tratar de um problema de relacionamento na igreja. 2 irmãs em Cristo, irmãs carnal, eram irmãs de sangue, 2 nomes interessantes, né? Evódia e Síntica. Interessante que o nome Evódica, no grego, significa lá, na época, doce e fragrância. Olha o nome da irmã. E a da segunda, Síntica, significa boa sorte. Essas 2 irmãs foram cooperadoras de Paulo. Quando Paulo fundou essa igreja, lá em Filipos,
Provavelmente elas trabalharam com Paulo e se dispuseram a ajudar a igreja a crescer e anunciar o evangelho. Veja que muitas pessoas falam, mas Paulo era um cara extremamente machista, que não permitia que as irmãs falassem da igreja. No entanto, a gente lhe dá o testemunho aqui de duas irmãs que trabalharam bastante com ele. O que vocês acham? Cláudio Lima, fala aí, meu irmão. O que você acha dessas irmãs trabalhando com Paulo? Tem alguma opinião? Porque acha que Paulo era muito machista, não deixava as irmãs falarem? O que você pensa disso? Não, eu acho que não, pastor. Não tinha essa visão, não, de ser machista, não. Até porque ele era Mas um bom exemplo, né? é verdade. E aí Jesus, ele mesmo falou assim, ó, me copie, né? Como eu sou Jesus, Jesus nunca foi machista. Veja que algumas pessoas, ainda a gente ouve hoje em dia, que fala que Paulo é um cara extremamente machista, talvez naquelas palavras que ele diz à igreja de Corinto, contra que as irmãs estejam caladas na igreja, não sei qual o motivo que ele veio falar disso, dessas irmãs na igreja de Corinto, mas Paulo nunca foi machista, ele, como o irmão Antônio Lima falou, ele entendeu com Jesus. E Jesus era um cara que falava com todos, inclusive com prostitutas, com mulheres, com homens, com pessoas pobres, necessitadas. Então, esse evangelho, gente, mostra que é para todos e a oportunidade de trabalho para o Senhor é para todos, não é para um grupo seleto. Essas irmãs eram cooperadoras de Paulo e trabalhavam com ele. No entanto, nesse instante, eram repreendidas por Paulo. Olha que interessante. Ele acha que ela havia se esforçado pelo evangelho, mas agora estava em desacordo na igreja. E quando duas pessoas da liderança, provavelmente essas irmãs eram líderes na igreja, estavam em desacordo, leva todo o corpo a sofrer. Imagina assim, a nossa igreja levanta aí alguns irmãos líderes, né, Rodrigão? Aí diz aí, começa a quebrar um pau com outro departamento, né? Não concordo. O que acontece com a igreja? A igreja se sente estremecida. E aí, o que fazer? Paulo dá dica. Estavam vivendo de maneira repreensível. Em vez de buscar os interesses de Cristo, essas irmãs estavam buscando, talvez, os interesses dela. Não, tem que ser assim, do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Então, o cuidado que nós temos que ter no corpo de Cristo, e aqui falo, está cheio de líderes aqui nessa classe, é que nós temos que sempre olhar para o Senhor e ver o que nós estamos fazendo em direção ao alvo. E quando o alvo é Cristo glorificado, os nossos eus, os nossos emoções, os nossos achismos, tem que ficar de lado, gente. A gente tem que abrir mão, muitas vezes, calar, tá certo? Muitas vezes, o nosso Senhor Jesus deu um exemplo fantástico disso, quando, no templo, os sacerdotes falando, acusavam disso, daquilo, ele podia bater boca com os caras ali. Ele tinha sabedoria porque ele era Deus. Mas ele pensava, falou, se eu bater boca aqui com os caras, que exemplo que eu vou dar para os meus discípulos? Assim que eles estiverem pregando e os caras falarem, eles vão sair no tapa. Imagina que ele tinha um Pedro que era extremamente rude e duro, já ia sair com a espada, falando, não, calma, tem que ser assim. Não. Muitas vezes, Cristo calava-se, mostrando o quê? Humildade. Então, gente, que a gente aprenda com essas irmãs que estavam com problemas, que precisam ser tratados. E Paulo dá uma dica fantástica aí de como tratar esses líderes. Não podemos, uma coisa não podemos, como igreja, estarmos unidos com Cristo e estarmos desunidos como irmãos. Como é que pode? Como é que pode um líder, dizer que está unido com Cristo, mas está desunido com o irmão? Então, é incoerência. Então, não há comunhão vertical com Deus, tá certo? Sem comunhão horizontal.
Como é que eu posso falar que estou em comunhão com Deus se eu estou em desunião com algum irmão? Ninguém pode estar em paz com Deus e desavença com os irmãos. E Paulo dá uma bronca nisso e pede ajuda. Que ajuda pede algum líder, não nomeia o nome da pessoa, mas ele fala de um companheiro de julgo, olha ali, peço-te também a ti, meu leal companheiro, não sabemos quem é, esse leal companheiro de julgo, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente também, que também trabalhou com ele, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alguns talvez já tivessem até partidos. Mas ele pede ajuda a um outro líder. Ou seja, quando há desavença entre nós temos que parar e, às vezes, pedir, olha, vamos pedir aquele irmão que conhece mais essas duas irmãs para tentar ajudar a falar e não botar mais fogo, tá vendo? E aí divide a igreja. Muitas igrejas são divididas pela intolerância e pela falta de tratar do assunto direito. Preferem jogar debaixo do tapete. Então, você vai para lá, eu vou para cá, e sai em desavença. Não adianta mudar de igreja. Nesse instante, o mais fácil é falar, eu vou embora da igreja, vou para outra igreja. Não. E a sua comunhão? Como é que você fala que está em comunhão com Deus se você saiu sem comunhão com o irmão? É complicado. Wilson, o que você acha nisso? Dessa questão que Paulo trata dessas duas irmãs. Está aí daí? Não? Tá. Diga aí para nós sua opinião, Wilson. Pastor, eu o mais acho fácil que, é fugir do problema. Muda de igreja. na verdade, Paulo foi sábio, né, em lidar com essa situação. Ele conseguiu visualizar esse conflito e, antes que tomasse uma propagação maior, ele chamou os demais líderes e cooperadores com ele para chegar e questionar essas Aivodia e Santique, né, e Sintique, para que pudesse resolver essa situação e não tivesse uma propagação maior. Ele, como o Toninho falou, ele realmente não era baixista, entendia o trabalho das mulheres, mas tinha que estar centralizado e focado em Cristo aí, para que não houvesse interesses próprios, né? É importante entender que realmente não há comunhão vertical com Deus se não há comunhão horizontal entre os irmãos. Porque somos falsos dizer que estamos bem com Deus e só não estou bem com o irmão. Lembra que Jesus, olhando a questão da oferta, fala, se você tiver algum problema, ou algum irmão tiver algum problema com você, nem oferta. Não adianta falar, Senhor, está aqui, estou te louvando. A sua oferta não será aceita. Primeiro, acerta o seu coração, sua vida com o seu irmão, e depois ofereça a sua oferta a Deus. Ou seja, comunhão com Deus tem que ter comunhão com os irmãos. Você vai falar, mas eu não posso concordar com todos. Mas a paz, a união, não esquece que o céu você vai viver com o irmão. Você fala, mas o céu é tão grande que o irmão vai estar do outro lado e eu vou estar para cá. Eu já ouvi falar, não, mas no céu a gente se acerta. Como se acerta no céu? Tem que acertar aqui mesmo, gente. Então, não tem. A questão dos problemas de relacionamentos, sempre a questão de orgulho pessoal. Não dá o braço a torcer. A minha opinião está correta. Então, muitas vezes, a gente tem que abrir mão da nossa opinião por amor ao Senhor que nós amamos, tá certo? Renunciar ao nosso eu. Cristo fez isso, gente, por nós. Renunciou à sua posição de Deus para morrer na cruz do Calvário por nós. Pastor. Então, é complicado quando Paulo trata desse assuntozinho pequenininho, né? Parece pequeno, mas estava incomodando o coração do apóstolo. Como é que pode essas duas irmãs trabalharam comigo no Evangelho, no crescimento da igreja, e agora estão brigando por posições, por poder? Não sei.
mas é importante tratar. E é interessante que Paulo fala que a desarmonia é contrário ao sentimento do apóstolo. A desarmonia é contrária à fraternidade cristã. A desarmonia é contrário à natureza de Deus. É contrário à natureza da igreja confessar a unidade do céu e praticar desunião na terra. Como é que fala que a igreja está unida com Deus do céu se não há comunhão na terra? Então, esse assuntozinho desses dois versículos, né, do 2 e o 3, tem que ser tratado. Então, Paulo é um cara extremamente correto com Deus, tá certo? Amava profundamente o Senhor e não conseguia ver desunião entre os irmãos. Isso devia machucar o coração dele. Porque é um cara que realmente tentava entender a mente de Deus e os seus interlocutores, e tentava mostrar com a sua vida como era amar as pessoas. E vejam que ele está preso em Roma, certo? Numa prisão, podia estar lá reclamando, como é que eu estou aqui? E ele sabia que ele estava preso injustamente. Era uma questão política da época. Os seus irmãos judeus fizeram uma politicagem para levar Paulo preso. Lembra do problema que houve lá em Jerusalém? Nada a ver com a vida de Paulo. Que erro ele fez? De pregar o evangelho na sinagoga, de trazer pessoas que não eram judias a entrar no templo, profanou o templo de Deus. Que Deus é esse que os judeus serviam? Por isso ele foi preso nessa primeira prisão dele. E a segunda prisão, Nero ficou doido, né? Tocou fogo em Roma, culpa os cristãos. E, claro, quem era o foco de Nero? Paulo, que era o líder dos cristãos, que haviam espalhado o evangelho no centro de Roma, e Paulo e Nero estava muito bravo com os cristãos e com os judeus, principalmente. E manda buscar Paulo. Paulo não estava em Roma quando ele foi preso pela segunda vez. Dessa vez, Nero não coloca ele mais em prisão domiciliar. Ele é jogado naquela prisão que o Rodrigo mostrou, acho que uma foto no primeiro estudo que nós começamos, né, Rodrigo? Uma prisão. Eu tive a oportunidade de ir a Roma e vi esse lugar, não sei se era o lugar, mas falam que é lá no calabouço, um lugar frio, úmido, escuro. Essa foi a segunda prisão de Paulo. E quando ele escreve a Timóteo, que ele está nas vias, de fato, de ser julgado, finalmente, e morto, eu imagino o carcereiro, quando passa pelos corredores féticos daquela prisão escura, nem sabia onde estava mais Paulo, que estava preso num cubículo, e chama pelo nome. Paulo! Ele fala, estou aqui. Ele não saiu chorando, mas ele saiu feliz. Ele sabia que ia perder a sua cabeça, porque os romanos deram-lhe uma morte mais digna, porque Pedro e outros foram crucificados de ponta cabeça. Mas Paulo, por ser cidadão romano, teve uma morte um pouco mais rápida. O machado cortou-lhe a cabeça. Mas essa é a vida do nosso apóstolo Paulo, o cara que realmente viveu uma vida para fazer Jesus Cristo conhecido e praticado. Um cristianismo que deveria ser praticado, e ele chega a dar o exemplo da vida dele. Olhem para mim, vejam que eu vivo. Então, veja, tinha problemas na igreja na época? Sempre. Onde está o coração do homem, gente? Sempre vai haver problema. Mas a dica que Paulo dá é não esconder o problema. Deixa as irmãs discutirem aí, segue em frente. Não segue em frente, não. Quanto aos caras que estavam pregando o judaísmo, ele fala, tira os caras fora da igreja, não aceitam a pregação do seu evangelho, entre aspas. E quanto ao problema das irmãs, deixa quieto, que o tempo resolve. Eu já vi muitas vezes isso de discussão de como é que você
trabalha com uma dificuldade, um problema. Deixa que o tempo resolve. Não. Aprendemos na Bíblia hoje, com esse texto de Paulo, que não é o tempo que vai resolver, não. É nós que temos que resolver. Chama outras pessoas, chama outros irmãos. Jesus ensina muito sobre isso também. Se você tem alguma coisa com o irmão, leva mais uma pessoa contigo, resolva o problema. Porque sempre que você guardar esse problema no seu coração, a sua comunhão com Deus vai estar prejudicada. Como é que você vai orar? Como é que você ora o Pai Nosso? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. Como é que você ora? É fantástico. Um pequeno trechinho desse capítulo que nos leva a olhar para dentro da gente, como igreja que vivemos. Temos problema? Claro, que são cabeças diferentes pensando, mas nós temos que ter unidade no Senhor. Por amor ao Senhor, eu vou suportar o Rodrigo. Mesmo que eu não goste do Rodrigo, mas por amor ao Senhor, eu tenho que amar o Rodrigo. É assim que a Bíblia ensina, gente. Então, a gente tem que aprender a praticar o evangelho que a gente vive, o cristianismo que nós estamos inseridos, a igreja que vivemos. A igreja que eu digo não é o templo da Igreja Batista, o nosso grupo que ali vive. Se não há união entre nós, como é que eu posso dizer que eu estou unido com Deus? Alguma pergunta? Senão eu vou passar para o terceiro ponto. Pastor, gostaria de fazer algum Alguém comentário. quer perguntar algo? Oi? Diego, calado. Está me ouvindo, todos. pastor? Eu estou falando, André. Gostaria de comentar alguma coisa dessa Por parte. favor. Eu dou aula também no Instituto Haggai, né? Já faz algum tempo. O Instituto Haggai Brasil, ele é ligado ao Haggai Internacional, uma organização cristã focada em treinamento de líderes, tá, gente? É bem interessante. Um dia entre no site, Haggai é H-A-G-G-A-I, né? E tem uma aula que eu ministro lá que a gente está falando que há uma diferença entre inimigo e discordante. Você consegue perceber isso? Porque Vod e Sinti estavam discordando. Não eram inimigas. Não, eram irmãs. Mas vocês conseguem perceber a diferença? Qual que é a diferença entre ser um inimigo e ser um discordante? Qual que é a função do inimigo? O que Jesus fala que o inimigo veio para fazer o quê? Separar, destruir. Tem os R's, né? Assim, a gente que é paulista gosta muito de falar, né? Matar, roubar e destruir, né? O inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E o discordante? O que é um discordante? São opiniões diferentes, né, pastor? Exatamente. Ele não é teu inimigo, é alguém que pensa diferente. Pensa diferente de você. Isso. O que você faz com o inimigo? Destruí-lo. Oi? Tenta destruí-lo. Ou resiste, né? Você luta, eu Resistir resisto. ao diabo, exatamente. Você resiste ao diabo, você põe ele para correr no poder nome de Jesus, né? Exatamente. E o que você faz com um discordante? Se não é teu inimigo? Tenta entrar num acordo, né? Exatamente, diálogo. Foi o que Paulo coloca aqui, olha, Evódia, Sinti, sentem, conversem, puxa aí o fiel companheiro de jugo para chegar num acordo, numa concordância, porque vocês não são inimigas. Não tem que uma destruir a outra, não tem que uma querer, né? Mas tem que ter um diálogo, tá? Gente, acho que o mais difícil, ou uma coisa difícil, melhor dizendo, para uma pessoa é receber uma opinião contrária. Você já percebeu isso?
Porque você faz a coisa achando que está certo. Você não vai fazer algo achando que está errado. Ah, hoje eu arrebentei, fiz tudo errado no culto. Uau! Não, você faz o que você acha que você está fazendo certo. Simples assim. E alguém vai chegar para você e falar: desculpa, mas eu não concordo com o jeito que você está fazendo a coisa. Gente, é de pirar. É de pirar. Bate na nossa autoestima, bate na nossa insegurança, bate. O inimigo vai tentar, tá? Quando alguém aparece como discordante, qual que é a sugestão que o inimigo traz à mente da pessoa que ouve a discordância? Colocar dúvida. Pior que isso. Ele coloca dúvida, será que eu estou fazendo? Tal, mas é positivo você se questionar se está fazendo direito ou não. Mas o que ele coloca quando alguém chega para você? Olha, eu não concordo, isso aqui podia ser melhor. Diz que a ideia da pessoa que é a correta, né? Não, ele está errado, você que está certo, segue no seu plano aí. Exatamente, ele vai trabalhar no Mexe seu com o nosso egoísmo. orgulho também, né, pastor? Vai trabalhar no seu orgulho, exatamente. Ele vai demonizar o teu discordante. Você consegue entender essa dimensão? Pastor André. O demônio trabalha tentando demonizar as pessoas. Diga, Rodrigo. Eu queria só comentar que eu acho que nas três situações aí, ou nas três, assim, pessoas envolvidas, envolve maturidade. Exige maturidade das irmãs de sangue aí, as duas, exige maturidade do companheiro fiel, né? E exige maturidade da igreja, porque a carta foi lida para a igreja, falando de duas irmãs. Então, eu acho que o ensino aí, assim, a gente pode resumir, e vai dentro do que o senhor está falando, né? Como é que você vai reagir, como é que você vai fazer? É maturidade. Paulo, ele está fazendo assim, ó, além de passar esse recado, ele fala, caminhe para a maturidade, para vocês poderem tratar isso. Boa. O oposto disso é a imaturidade ou infantilidade. Qual que é a reação? Fazer birra. Fazer beicinho. Posso complementar aí, pastor? Claro, vamos lá, Arnaldo. Pegando um gancho que vocês estão falando aí, o que eu acho importante também é que Paulo, ele soube, através de alguém, né, o que estava acontecendo, ele não estava presente. E ele tomou cuidado de não tomar partido. Ele pediu para alguém que estava próximo que avaliasse a situação, né? Porque ele poderia, como líder, falar assim, não, o fulano está certo, o ciclano está certo, e aí ele ia criar uma divisão maior ainda, né? Verdade. E aí ele não faz isso, ele se contém e pede para alguém que conhecia mais o assunto que tomasse pé da coisa, né? Boa. E outra coisa, só completando o André, alguns assuntos têm que ser tratados publicamente. Aqui o Rodrigo falou, a carta foi lida para a igreja toda. Essas irmãs estavam lá. Alguns assuntos não precisam ser tratados publicamente. Você tem ver um problema entre dois irmãos, antes que ele se torne público na igreja, toda a igreja fica sabendo, chega junto já e tenta colocar a paz. E é fantástico saber isso, que quem promove a paz, aliás, é uma das bem-aventuranças, né, pastor André, que a gente vai ver em abril, serão chamados o quê? Quem lembra? Quem promove a paz? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, promover a paz, para nós é muito mais fácil o fuxico. Né? Nossa, tá vendo, irmão, o que ele fez? Olha aquela irmã. Não. Gente, unidade na igreja depende da nossa vivência com Deus, da nossa humildade e reconhecer, é difícil isso, o Rodrigo falou, reconhecer, que o André também falou, o pastor André falou, eu estou fazendo o melhor que eu posso, que eu estou achando que posso, e alguém chega e fala, você está tudo errado. A gente já fica vermelho, quer sair no pau, né? Como assim? Então, primeiro, humildade nesse instante é importante. Olhe para o Senhor, a quem nós servimos. Como é que ele reagiria? E coisa que o Rodrigo colocou assim de maturidade, é engraçado que normalmente quem reage extrapolado
exige maturidade do outro. Não, porque não reconhece. Não tem a humildade de reconhecer. Reage que nem criança e quer a maturidade do outro. É impressionante. Alguma outra pergunta nessa questão dos acertos? É um assunto importantíssimo que Paulo insere ali sobre liderança na igreja e pessoas que podem dividir a igreja. Imagine que essas duas irmãs eram muito conhecidas na igreja, exerciam o seu ministério, e se não tratar, divide. Então, o grande problema hoje é tratar corretamente, com amor. Lembra que Paulo ensina muito isso. E Jesus também ensina isso. Quando for tratar com amor. Um cuidado entre as partes para não ferir. A pessoa se sente tão magoada, e muitas igrejas não sabem exercer disciplina. Disciplina significa cortar. Muito mais fácil, não está disciplinado. Como assim? Você foi achado em falta aqui, assim. Você está excluído da igreja. Você não pode tomar ceia nos próximos 3 domingos. Que tratamento é esse? Então, a questão da disciplina na igreja, ela tem que ser tratada com muito amor. E Jesus dá umas dicas fantásticas. Vai uma vez, fala, vai uma segunda, fala. Se não ouvir os dois, traga a igreja, quem sabe ele diante da igreja, essas duas irmãs diante da igreja, elas possam reconhecer, siga em paz trabalhando. A questão do corte, de cortar, de disciplinar, uma disciplina dura, fere muitas pessoas. Eu conheço pessoas que saíram da igreja e nunca mais voltaram para a igreja. Eu tenho uma sobrinha, que mora em Campinas, pertenceu a uma igreja aqui em Santo André, foi disciplinada pela altura da saia, vocês já podem imaginar, uma menina de 14, 15 anos, e nunca mais voltou à igreja. Saiu revoltada, porque não houve um trabalho de liderança, de chamar a pessoa e falar com amor, com dedicação. É parte do corpo. É muito mais fácil, você está fora dos nossos padrões, cai fora. Isso não é disciplina. Então, quando Paulo fala a questão dessas duas irmãs, ele pede para um irmão, um companheiro dele, vai lá, senta com elas. Elas são importantes no corpo do Senhor. Então, a questão da disciplina na igreja, se não houver cuidado, a gente vai cortando aqui, corta ali, corta assim, não serve. Sobra quem? Quem não tem defeito? Quem pode dizer, não vou atirar a pedra, ou atiro a primeira pedra? Então, muito cuidado a questão da disciplina, os achismos, aqueles que não concordam comigo, porque senão, gente, vamos ser desalienados. Você é uma pessoa que não serve para andar com ninguém. Então, cuidado, mas é importante tratar. Não é colocar debaixo do tapete. O Paulo não coloca. O segundo, fala. Só nessa, ontem eu estava conversando com um amigo exatamente essa questão de liderança, né? Que alguns líderes acham que identifica a laranja podre no seu grupo, cata essa laranja, descarta e quer tocar o grupo sem fazer esse acerto. É muito mais fácil, né, Wilson? Bota fora. Exatamente. Só que não há um tratamento com essa pessoa. Eu participei de uma igreja no passado que tratava dessa forma e realmente o que aconteceu? Muitas pessoas não retornavam porque não tinha esse cuidado pastoral, de fato, de ser liderança, né? E a pessoa não voltava mesmo. E eram coisas mínimas, né? Que entrou no coração da pessoa e, infelizmente, trocou a igreja pelo mundo no sentido de não voltar-se para Deus e hoje não consegue entrar em igreja nenhuma. É um tratamento muito forte para poder... Um convencimento do Espírito Santo na vida da pessoa para ela retornar à instituição igreja, né? Porque a pessoa perde a fé na instituição igreja como templo para frequentar. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Duas coisas. Amor, tratar com amor, mas tratar. Não deixa que o tempo... Paulo podia falar, esses irmãos estão discutindo, deixa que elas vão... Com o tempo elas vão se entender. Não tem tempo, não. Tem que chegar junto, com muito amor, e tratar do assunto. Qual é o problema? Então,
sempre um terceiro de fora, neutro, é importante nesse instante. Todo mundo, alguém mais quer falar sobre esse assunto? Então vamos à alegria que Paulo fala aqui no versículo 4. Podemos passar? Só para fechar aqui, pastor, no Celebrando a Recuperação, quando a pessoa faz o momento de partilha, né, é instado para que a pessoa fale de si, dos seus sentimentos, né? E muitas vezes numa discussão a gente coloca do outro. Você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer aquilo outro, né? Então, numa discussão, irmãos, né, ou numa conversa, né, para que ela possa, né, é muito interessante que você coloque, olha, eu fiquei inseguro, eu fiquei chateado, eu não vi com bons olhos, colocar você, né, de um ponto claro, em vez de apontar o dedo para o outro. Isso ajuda muito também. Bem, isso aí. Vamos um pouquinho à frente. Então, no versículo 4, que fantástico. Veja que ele tratou do problema, ele falou da alegria e a coroa que era a igreja, que ele amava, e agora ele fala, regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Aonde? No Senhor. Olha que interessante. Outra vez, Igor, ele repetiu, ou seja, a questão do professor que repete mais de uma vez para ficar marcante o ponto, né? Outra vez, Igor, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Veja que a alegria, Paulo fala 3 características da alegria aqui nesse texto. A alegria é uma marca distintiva do cristão. Porque nós temos, gente, Cristo como o Senhor das nossas vidas, nós temos garantia de uma vida futura eterna com o Senhor. Estamos de passagem aqui. Então, a alegria não depende de circunstâncias. No momento que nós estamos passando no nosso país, no instante dessa Covid, é complicado tratar disso, porque muitos estão perdendo emprego, muitos estão perdendo condições financeiras reduzidas. E como que alegrar o Senhor nesse instante? Então, a gente tem que olhar e entender que a alegria é uma ordenação e não é uma opção ser alegre. Crente triste, claro que a gente tem tristezas de separações, de perdas, mas não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando a alegria do nosso coração de estar com o Senhor. Lembra que nós somos tão diferentes, e aí eu trato de alguns amigos que não são cristãos, falam, pô, vocês cantam no funeral? Como é que é isso? Ué, nós cantamos em louvor ao Senhor que nós servimos, e estamos tristes e alegres ao mesmo tempo. Alegre de saber que essa pessoa está com o Senhor e um dia eu vou estar com ela de novo no Senhor. Então, veja que a nossa alegria tem que ser uma ordenança, não uma opção de estar alegre de vez em quando. A alegria é ultra circunstancial. Ele diz sempre. Ela não depende de circunstância. Agora não dá para estar alegre. Então, veja que a alegria é cristocêntrica, é em Cristo, depende dele. Se eu estou em paz com Deus e com Cristo, eu tenho alegria. Nossa alegria é uma pessoa, não é uma ausência de problemas. Muitos falam, é porque você não está com problema. Não. Todos nós temos nossos problemas. Todos estamos passando por problemas iguais. Eu imagino. Eu da área comercial, trato de medidores com Sabesp. Nessa crise, a Sabesp não quer saber de comprar medidores. E aí, vou desesperar? Não. Vou confiar no Senhor. Esse é um momento do Senhor. Viver de acordo com o momento. Não sair gastando o que não tem. Então, a alegria é insubstancial, gente. Quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Jesus é complicado. Pode ter alguns momentos de alegria, mas não a alegria verdadeira. Então, aprendam isso. Quem tem Jesus experimenta essa alegria na vida. Tá certo? Há um autor desconhecido que escreveu algo interessante que eu vou ler para os irmãos. Olha. No calendário das pessoas sem Cristo, não são cristãos,
tenha poucos dias assinalados como festivos. Então nesse dia o cara bebe todas, come todas, se alegra. Mas todos os dias do calendário cristão se acham assinalados pela mão de Deus como dia de regozijo. Olha que diferença. O não cristão tem alguns dias para festejar. Natal, o Ano Novo, festa junina. Não, o cristão, todos os dias são assinalados por Deus como dia de regozijo. Se o Senhor nos chamar hoje, vamos estar com o Senhor para sempre nos céus. Então, essa é a alegria que nos move. E depois ele fala sobre moderação, sobre a doce razoabilidade a ser demonstrada entre uns e os outros. Paulo fala à igreja sobre a necessidade de cuidarmos das nossas atitudes internas e das nossas reações externas. A moderação tem que vir com o controle do temperamento. Não podemos ser pessoas explosivas, destemperadas e sem domínio próprio. Paulo está falando aqui que nós temos que ser o quê? Moderados. Nossas palavras devem ser temperadas com sal. As nossas atitudes precisam edificar pessoas. Se tudo aquilo que eu falo, que eu faço, que eu mostro, não edifica ninguém, não precisa olhar para mim. Ué, o que está acontecendo? Ralph Martin, um pastor inglês, um grande estudioso do Novo Testamento, diz sobre moderação o seguinte: é uma disposição amável e honesta para com outras pessoas, ser moderado. A despeito de suas faltas, disposição essa inspirada na confiança que os cristãos têm em que, após o sofrimento terreno, virá a glória celeste. Então, vale a pena, às vezes, suportar alguma desavença? Vale, porque eu sei que a minha glória não é aqui na Terra. Posso perder algumas coisas aqui? Posso. A minha vida não está focada no que eu tenho, no que eu vivo aqui na Terra. Eu estou me preparando para um outro reino. E Cristo não falou que, olha, vocês estão comigo, vocês estão bem. Vão ter de tudo, como ensinam alguns pregadores, entre aspas, midiáticos, que têm mais interesse no seu do que na vida dos irmãos. Não, se você entrar para a minha igreja, ou se você aceitar o meu evangelho, você está bem com todos. Você não vai ter falta, você não vai ter doença, você vai ter sempre um jeito da cura, você pode ter o melhor carro, aquela Mercedes que você estava esperando, que você pensa, um dia você vai tê-la. E teve uma igreja que até desfilou uma Mercedes 0 quilômetro no corredor do templo. Não quero falar aqui com a igreja, mas veja a diferença de visão do reino. Alguns têm a visão do reino aqui. Eu tenho que ser feliz aqui e agora. Não, a nossa felicidade depende sempre do Senhor. Ser uma pessoa moderada e ter um espírito pronto para abrir, mão da retaliação quando você é ameaçado ou provado por causa da sua fé. Abre mão da sua retaliação. Não sai retaliando, discutindo. Não é bem assim. Não, muitas vezes é melhor calar-se. Ouve, cale-se. Porque se você for responder, você acaba falando palavras que não vão agradar nem a pessoa, e principalmente a quem? A Deus. Interessante que o cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça a cometer a injustiça. E Paulo fala isso em 1 Coríntios 6, de alguns irmãos da igreja de Corinto que estavam levando o outro à justiça. Ele fala, olha, é preferível sofrer a injustiça do que cometer a injustiça contra alguém. Sabendo que o nosso Senhor foi injustiçado terrivelmente. Foi preso, julgado, não achado nada nele, no entanto, foi morto por nós e sofreu a injustiça. Então, vale a pena ver isso. Viver cristianismo, gente,
Não é estar dentro da igreja, cantando, louvando, e ir embora para casa, vai estar tudo bem comigo. Não, vamos ter dificuldades, vamos ter doenças, vamos perder entes queridos, vamos ter necessidades financeiras, mas sabemos que o nosso Deus é muito maior do que tudo isso, e Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. A ansiedade do versículo 6, olha o que ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Pastor Ralph Martin, esse pastor inglês, estudioso do Novo Testamento, ele diz o seguinte: a ansiedade é a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Estar ansioso. A ansiedade causa estresse, muitas vezes estresse nervoso. A vacina está vindo aí, mas será que vai ter para mim? Será que vai ter vacina para todos? Tem gente que já sofre por antecedência. Não vai ter vacina para todos. E já começa a se desesperar, começa a ficar ansioso. Então, a ansiedade é falta de confiança. Você não está confiando que Deus é maior do que tudo isso, que Ele está no controle. Não vai ter vacina para todos. Então, não estejam ansiosos. As causas principais da ansiedade é o resultado de olharmos para os nossos problemas, que são grandes, e não a grandeza de Deus a quem servimos. Isso causa ansiedade. Se você realmente não confia que o Senhor possa estar ao seu lado e possa te ajudar, não quer dizer com isso que você não vai passar necessidade. E Paulo escreve um pouquinho mais para frente que ele aprendeu tanto a ter fartura como a ter necessidade. Em todos os momentos, ele glorificava a Deus. Agora que estou necessitado, Deus esqueceu de mim. Também não fala mais com ele. Não, continuava feliz. Ele estava pregando na cidade de Filipos e foi preso injustamente, apanhou. Sabe o que ele fez? Perto da meia-noite? Senhor, como é que você deixou acontecer isso conosco? Caramba, a gente estava só pregando o teu evangelho aqui. Nos acontece isso? Foi isso que ele estava fazendo? Não, né? Ele estava o quê? Louvando ao Senhor, cantando um hino, tudo esfolado, as postas ardendo. Isso é reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Ele sabe que Deus estava no controle. Se Deus havia permitido sofrer, obrigado, Deus. Em tudo, no outro texto, ele fala, em tudo que dai graças. Não só nos momentos alegres. Obrigado, Senhor, que eu recebi essa promoção. Não, quando você perdeu o emprego, aí você fala, obrigado, Senhor, porque eu perdi emprego. Eu vi um testemunho na nossa igreja de uma irmã, acho que um dos irmãos mais antigos aí, de uma irmã que era contadora de uma firma em Diadema. Chegou ao final do ano, no começo do ano, para fazer imposto de renda, o dono da empresa falou, olha, senta aqui. Sabe, esses números aqui não estão bons. Você vai ter que dar uma gira acochambrada nos números aí para a gente sair dessa. Ela falou, olha, me desculpe, eu sou cristã e não faço isso de maneira alguma. Está errado fazer isso. Como? Você é minha contadora, eu te pago para isso. Não. Você paga para fazer a contabilidade correta. Fazer o errado, não. Então, vou te dispensar, vou contratar alguém que faça. Eu falei, fique à vontade. Esse irmão deu testemunho na nossa igreja. Sabe o que aconteceu? Perdeu o emprego. Sabe o que aconteceu uma semana depois? O emprego com um salário cobrado. Alguém que soube dessa irmã, por que você foi mandado embora? Porque eu não concordei com ele. Vem para a minha empresa. É dessas que eu preciso. E o cara não era crente, não era cristão. Eu preciso de uma pessoa séria. Veja que, às vezes, em mínimos detalhes, gente, quando a gente confia no Deus que a gente fala que serve, vale a pena. Então, não se molde pelo mundo, mas amolde o mundo com a sua personalidade cristã. A ansiedade é resultado, então, muitas vezes, de relacionamentos quebrados.
nos causa ansiedade. Também, muitas vezes, é resultado exagerado com as preocupações com coisas materiais. E se eu não comprar aquela casa? E se eu não trocar de carro? Já fica ansioso. Então, ansiedade é falta de confiança. E o resultado? 3 são os resultados da ansiedade. A ansiedade produz uma estrangulação íntima de ficar ansioso e como ser sufocado. A pessoa se sente sufocada. A ansiedade rouba as nossas forças. O problema ainda não aconteceu e você já está sofrendo. Ah, vai faltar vacina. Tem vacina, mas acho que vai demorar muito a minha vacina. Confia em Deus que Ele vai te segurar até lá. A ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade, que você não confia em Deus. A ansiedade é a incapacidade de que Deus possa resolver o seu problema. Olha que interessante. Isso é a ansiedade. Mas Paulo fala sobre o remédio divino para a cura da ansiedade. Qual é o remédio que ele fala aí no versículo 6? Olha aí. Alguém pode falar qual é o remédio da ansiedade? Oração. Fala não. Se a ansiedade é uma doença, a oração é um remédio. O pastor. Você, fala. Só aproveitar que a gente está falando de ansiedade, né? Fazer o link do versículo 4 com o 6, porque para você estar sempre alegre no Senhor, é exatamente a prática de não andar ansioso. Quando eu estou ansioso, não tem como confiança. ficar alegre no Senhor. Mas é falta de confiança. Será que Deus vai dar vacina para todos nós? Será que o Butantan vai ter a vacina? Será que o... Então, a gente fica no será, né? E vai causando o quê? Uma ansiedade em nós. Uma ansiedade traz um estresse. E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, falando sobre ansiedade, ele diz que 54% das pessoas que passam nos hospitais têm doenças de ansiedade. Causa úlceras, causa um monte de coisa. Então, a ansiedade é tratada, como o Ronaldo falou aqui, que é a resposta do versículo 6. Olha. Mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, é você reconhecer Deus, obrigado, porque o Senhor pode mudar, o Senhor pode mudar essa circunstância, o Senhor pode mudar essa minha ansiedade, o Senhor pode fazer com que eu confie realmente no Senhor. Então, devemos apresentar todas as nossas necessidades e ansiedades a Deus em oração. Ela deve ser precedida, como Paulo fala aqui, de adoração. Se Deus é quem é, se Deus, quem Ele é realmente, e se Ele é o nosso Pai, precisamos ficar ansiosos? Todos nós aqui tivemos pais, e meu pai já partiu há tempo, mas os mais novos ainda têm pais. O teu pai promete, não fique tranquilo, que eu vou estar com você nessa, não te faz relaxar. Esse é o nosso Deus, gente. Então, se nós formos em oração com Ele, se realmente nós confiamos que se eu oro, Ele me ouve, e se Ele é meu pai e eu sou o filho dele, como é que eu vou ficar ansioso? Então, o problema todo é que a ansiedade vem e você não trata. O tratar é orar. Senhor, estou com esse problema. E olha, eu vou citar um exemplo, porque muita gente só chega ao Senhor quando o problema realmente não tem mais solução, segundo o nosso entender. Como realmente está muito ruim, aí eu vou acordar a Deus e falar, Senhor, eu lembro de um exemplo de um irmão que ele foi da nossa igreja, há uns 30 anos atrás, quando eu dava aula ainda para as pessoas que chegavam da igreja. Irmão Anísio, não sei se alguém lembra dele. O irmão Anísio era um mecânico muito bom aqui da Vila Assunção. No tempo que os carros tinham carburador e ainda tinha aquelas molinhas de carburador que você tinha que lavar o carburador, limpar e montar. E ele falou que tinha um cara que tinha entregue o carro na sexta-feira de manhã para fazer uma revisão.
limpar carburador, que vinha buscar às 5 horas da tarde. Aí, quando foi 4h30, limpou, lavou o carburador, montou. Quando foi montar o carburador, perdeu a molinha da agulha do carburador. Uma pecinha desse tamanhozinho assim, gente. Procurou em todo lugar. Não dava mais tempo de mandar comprar uma molinha daquela para aquele carburador. Já era sexta-feira, quase 5 horas, e o cara vinha buscar o carro. E aí? O que eu faço? Sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou e orou para o Senhor. Preciso da sua ajuda. Perdi a molinha do carburador do carro. E o meu cliente vai chegar agora há pouco. Se o senhor puder me ajudar, por favor, me ajude nesse instante, dessa molinha. Se eu ia incomodar Deus por uma molinha, ele incomodou Deus com uma molinha. E sabe que ele levantou, ele olhou de lado e estava ali a molinha. Eu me emociono quando eu lembro o testemunho desse irmão, brincando dos bons. Ele agradeceu, Deus, obrigado. Instalou a molinha, o cara chegou, o carburador estava montado, o carro limpo, o cara foi feliz para casa. Muitas vezes, a gente não quer incomodar Deus com pequenas coisas. Mas se Ele é realmente o nosso Pai, eu não posso só chegar nele quando realmente já não tem mais solução para nada. Aí, agora eu tenho que orar a Deus. Não, aprenda a falar com Deus em todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. As coisas pequenas e as coisas grandes. Em tudo, Paulo fala, leva a Deus em oração. No versículo 7, deixa eu ver o tempo, nós estamos acabando, né? Tem mais 2 minutos. Mas eu vou... Eu preciso só de uns minutinhos no final, tá, para fechar a chamada e para dar alguns avisos. Aviso importante de domingo que vem. Estamos acabando, então. A paz de Deus é uma bênção a ser recebida. Olha o versículo 7 que ele fala. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, nós não entendemos, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração aquieta o nosso interior e muda realmente o nosso redor. Por meio dela, nós elevamos a Deus e trazemos os céus à terra. Quando oramos, gente, nós estamos trazendo Deus aqui do nosso lado para falar com Ele. Ou quando você ora, você acha que você está aqui e Deus está lá em cima, longe. Será que Ele vai me ouvir? Essa é a confiança que você ora? Ou quando você ora, você está falando com Deus aqui do lado seu? Essa é a confiança que nós temos nele. Lembra que Jesus falou assim, pedirdes. Muitas vezes vocês não recebem porque não pedis. Mas se pedirdes com fé, ele vai sempre nos ajudar. Então, Paulo fala que essa paz, a oração, inquieta o nosso interior. E 3 verdades importantes. A paz que recebemos é uma paz divina e não humana. A paz humana, ela acaba rapidamente. É só o teu irmão passar na tua frente e não te cumprimentou, pronto, você já perdeu a paz. O cara fechou com o carro ali na esquina, essa é a paz humana. Mas a paz de Deus, não. Ela é ausente, ela não é também ausência de problemas, a paz com Deus. A paz com Deus não é produzida por circunstâncias. Ela é porque eu amo o Senhor e Ele me ama, Ele é meu Pai. A paz transcende a compreensão humana. Essa paz é transcendente, ela vai além da nossa compreensão. Lembra que Paulo fala que vai além. Ela coexiste com a dor, com lágrimas, com luto, com a própria morte. Mesmo assim, nós temos paz com Deus, porque eu sou filho dele e vou morar com ele para sempre. Então, temos que ter essa confiança, gente. Paulo estava preso e sabia que seus dias estavam contados. E olha que ele estava na primeira, na prisão domiciliar, mas na segunda prisão, ele já não contava mais. Mas ele não se desesperou.
Quando você vê a segunda carta aos Timóteo, que ele escreve, que é a última carta que ele escreve, é a segunda carta a Timóteo. Ele fala, combati o bom combate. Guardei a carreira, guardei a fé, mas sigo agora aguardando a coroa que me é esperada, porque eu servi o Senhor com alegria e fiz o melhor do que tudo para ele. Então, o pensamento realmente, na área estratégia a ser guardado, no versículo 8, que a gente vê por último, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, isso é importante para a gente. Olha, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui a questão de vermos a pureza da nossa mente, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente vê. Lembra-se que hoje a gente tem noção de tudo que está acontecendo no mundo. A gente é diariamente bombardeado por notícias, com figuras, com fotos, com filmes. E se a gente não ter cuidado em filtrar o que entra na nossa mente, é o perigo. Isso que aquele McDowell fala aqui. O que é o órgão sexual na sua concepção? Está aqui na nossa mente. Se eu guardo coisas ruins na mente, como é que eu posso esperar coisas boas nas minhas atitudes? Se eu guardo só coisas ruins, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, as mentiras que a gente ouve no dia a dia, se eu guardar isso na minha mente, eu vou acabar acreditando que aquela mentira é uma verdade. Tanto ouvir. Então, cuidado no que você ouve, no que você vê, porque isso fica na sua mente, isso pode bloquear a sua relação íntima com Deus. O cuidado com suas palavras também, porque o que você fala a uma pessoa, a um irmão, ou às vezes a uma pessoa não cristã, Deus não ouve essa hora, não. Ou ouve sempre. Por isso, as nossas atitudes, as nossas palavras, têm que sempre trazer honra para o nosso Deus. Quando eu xingo alguém, quando eu digo um palavrão a alguém, eu imagino que não é do nosso costume, mas às vezes a gente se perde nisso, o Senhor ouviu. E aí? Qual a sua atitude? É pedir perdão a Deus, Senhor, perdão porque eu disse algo que não deveria dizer àquele irmão. Então, por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Melhor é calar do que no auge da discussão você dizer o impropério e Deus ouviu. Porque Deus ouve tudo que a gente fala, gente, tudo que a gente pensa. E depois que você falou, causou um transtorno danado e desagradou a Deus. Eu lembro de um pregador, que agora não lembro o nome dele, que veio na nossa igreja, acho que vocês lembram, que trouxe uma frase que eu até guardei aqui na minha Bíblia. Ele falou, se eu desagrado alguém, não, se eu agrado a Deus, não importa quem eu desagrado. Agora, se eu desagradar a Deus, se eu agradar a Deus, não importa quem eu desagrado. Agora, se eu desagradar a Deus, não importa quem eu agrado. Muitas vezes a gente quer falar palavras bonitas às pessoas, mas estou desagradando a Deus. Importa sempre agradar a Deus. Por último, só resumindo, Paulo vai falar agora, é uma pena que o terceiro e último capítulo, versículos desse capítulo, no final da carta, ele agradece à igreja de Filipos pela sua constância na ajuda do missionário, e isso a nossa igreja sabiamente faz, que é mensalmente mandar um auxílio aos nossos missionários. Por quê? As suas necessidades são diárias, não são mensais. Ninguém fica um mês sem comer, aí esperando chegar. Então, temos que saber que os nossos missionários precisam de cuidados diários, não só materiais, mas também espirituais, ou seja, uma igreja que ora pelos seus missionários.
E essa igreja de Filipos mandou Epafrodito lá a Roma, falou, fica lá com Paulo, estava cedendo um membro da sua igreja para ficar com Paulo, para ficar ajudando, consolando, confortando, conversando com eles, além de ter mandado recursos financeiros para Paulo. Lembra que Paulo estava numa prisão domiciliar que lhe custava o aluguel da casa que ele pagava na Roma. Então, uma igreja que se interessa pelo seu missionário. E quando Paulo recebe, ele fala que isso é um culto como cheiro suave a Deus. Porque, primeiramente, a igreja olhou para Deus em reconhecimento à soberania de Deus é que manda o auxílio. E ele recebe isso como realmente um culto, como um aroma suave diante de Deus. E o outro lado da moeda, que Paulo, como missionário, era um cara que era agradecido à igreja, lhe dava relatórios, orava pela sua igreja. Então, o missionário também tem que não somente receber, mas tem que primeiro dar o relatório. E Paulo dá o relatório final aqui, dizendo o seguinte, até a casa de César, que o César da época era Nero, o cara mais terrível dos Césares romanos, até a casa de César ou saúdam. Ou seja, o relatório que muitos irmãos dentro da casa de César, eu quero dizer que talvez familiares do César, do Nero, mas funcionários dele, funcionários da cozinha, do dia a dia, da administração do palácio do Nero, aceitaram o Senhor Jesus. E esses irmãos também o saúdam. Então, essa é o final da carta dele, quando ele diz que aí ele faz uma oração final muito legal. Ele dá saudações aos santos em Cristo Jesus. Lembra que santos não quer dizer que não são pecadores, são santos, mas lavados no sangue de Jesus. Todos os irmãos que estão comigo os saúdam, todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César, que era da casa de Nero. E aí, veja que essa carta está sendo lida, inclusive, para aqueles cães, para aqueles falsos profetas, para os problemas, mas ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esse é o nosso irmão Paulo, que escreve essa carta fantástica, uma carta que, mesmo na aflição que ele estava, preso, era um cara alegre, era um cara que demonstrava a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, porque ele sabia o Senhor que ele servia. Interessante, eu quero falar uma frase final de Hudson, que ele fala do... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará provação de Deus. Provisão de Deus, perdão. Hudson foi o primeiro missionário que foi para a China, no inglês. Quando a obra de Deus é realizada à maneira dele e para a glória dele, não para o nosso ego, não para a nossa, olha que nós somos, não. Deus tem que ser glorificado. Nunca faltará a provisão de Deus. Se tudo aquilo que você fizer, você está fazendo para Deus, confiando nele, e está fazendo do jeito que ele quer que você realize, não lhe faltará provisão nenhuma. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por estudarem com a gente esse capítulo de Filipenses 4 hoje.